Boa noite a todos. Boa noite para vocês que estão aqui no Zoom, aquelas pessoas que estão em algum momento. Oi para você que está assistindo essa live também em algum outro momento pelo YouTube. É, Hoje nós vamos falar sobre a criação. Mas antes de falar sobre a criação, eu queria recapitular um pouquinho aquilo que a gente viu na aula passada. Nós vimos ali então que a Bíblia é a verdade na aula passada. Ela não contém a verdade, mas ela é a verdade. Também a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus, porque se a gente achar que contém, alguém pode pensar assim, contém aqui, mas não contém ali. Contém numa parte e não contém na outra. Então, ela não contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. E a nossa, deve ser, né, a nossa única regra de fé e prática, porque tem muita teoria, muita filosofia por aí, mas sobre a nossa origem, o nosso destino e sobre Deus, não existe outro livro mais seguro do que a Bíblia. Então, ela deve ser a nossa regra de fé e prática. Os reformadores, ali a época da Reforma, eles usavam um termo que se chamava sola scriptura. Então, é exatamente isso. A única regra de fé e prática era somente a Escritura. E nós estamos usando, além de sola escritura, a gente está usando toda a escritura. Ou seja, nós vamos estudar toda ela, porque para a gente estudar as doutrinas básicas da Bíblia, nós temos que utilizar toda a Bíblia. A gente viu na aula passada que Jesus usava o Antigo Testamento, né? Os discípulos também. E a Bíblia, ela só veio, o Novo Testamento, ele só foi escrito depois. Alguma coisa que eu não falei, uma coisa que eu não falei na aula passada, que eu lembrei depois, é que a Bíblia, ela tem os livros históricos. Os livros históricos, 90% dos livros históricos, a gente deve entender como se lê. E 10% é simbólico. Não se entende como a gente lê. Vou dar um exemplo. O que seria um simbólico? Jesus falou certa vez que ele era o pastor e nós somos as ovelhas. Isso é, obviamente, simbólico. Nós não somos ovelhas, literalmente, né? Então, é um simbolismo. Ele falou uma vez que eu sou a videira e vocês são os ramos. Também isso é simbólico. A Bíblia fala lá em profecia também sobre os 144 mil que serão salvos. Então, esse é um número simbólico. Não serão apenas 144 mil pessoas. Imagina, 6.000 anos, antes milhões, bilhões, sei lá, de pessoas que já viveram. E seria um absurdo pensar que só 144 mil se salvariam, né? Então, é, a Bíblia, ela contém os livros históricos, 90% nós entendemos eles como a gente lê. Eles vão de Gênesis a Esther e também o livro de Atos. Também tem os livros poéticos, né? Ela é composta de livros de poesia. 85% dos livros de poesia a gente entende eles como a gente lê. 15% é no sentido figurado. São os livros aí de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Profecia, 95% das profecias não se entende como se lê. Esse é o contrário. Apenas 5% é literal. Então, tem os livros aí de Isaías, Malaquias, e os principais são Daniel e Apocalipse. Também a Bíblia é composta dos chamados evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. 85% deles a gente entende como a gente lê. 15% são parábolas. E também, por último, tem as cartas. Romanos até Judas nós encontramos as cartas e 90% delas nós entendemos como a gente lê. Eu não sei se vocês sabem, aí as meninas que estão aqui na live, que a Bíblia ela foi perseguida nos tempos passados. Certa vez, na Revolução Francesa, elas foram queimadas em praças públicas.
também muitas pessoas que queriam traduzir a Bíblia e publicar e multiplicar a Bíblia, eles eram considerados como hereges e mortos muitas vezes na fogueira. Então a gente tem aí John Hus, Wycliffe, nós temos aí o próprio Martinho Lutero, né, que só não morreu porque o rei protegeu ele. Então eles eram perseguidos aí porque as missas, os cultos, né, eles eram feitos aí numa língua que o povo não conhecia e também as pessoas elas tinham que confiar inteiramente naquilo que o sacerdote falava, né? Elas não tinham acesso à Bíblia. E as primeiras Bíblias que surgiram, elas eram muito caras. Então, houve uma perseguição muito grande aí para que a Bíblia ela não fosse difundida. Então, deu muito trabalho para que a gente tivesse uma Bíblia hoje. E hoje a gente tem a Bíblia com tanta facilidade. É uma pena que muitas pessoas não leiam, não aproveitem essa riqueza de material que a gente tem. Mas ela foi perseguida, né? Os cristãos foram perseguidos e também a Bíblia foi tentada ser destruída. Claro, obviamente que isso não vem de Deus, vem de Satanás. E hoje ela continua sendo perseguida, mas de uma outra forma, de uma forma mais sutil, né? Satanás ele usou uma estratégia, ele mudou a sua estratégia. Existem duas formas de interpretação. Na verdade, a princípio só existia uma. Os cristãos tradicionais, os cristãos primitivos e tradicionais, eles sempre usaram o método gramático histórico de interpretação da Bíblia. Ou seja, são aquelas regras de hermenêutica que a gente estava falando na aula passada, que você interpreta a Bíblia no seu contexto, para quem foi escrito, né, qual que era a intenção daquilo ali, qual que era a circunstância, né, analisar outros textos que falam do mesmo assunto. Esse é o método gramático histórico. Mais recentemente, um alemão chamado Friedrich Schleiermacher, ele é considerado o pai da teologia liberal. Ele trouxe ali, então, uma nova forma de interpretação da Bíblia, que é o método crítico histórico, ou seja, chamado também de alta crítica. Uma vez eu ouvi dizer que crítica nunca é positivo, né? Crítica é sempre crítica, nunca uma crítica ela é positiva. Um conselho é positivo, mas uma crítica nunca deixa de ser crítica. Então, o método crítico histórico ele põe ali em dúvida a autenticidade dos fatos bíblicos. E o inimigo de Deus ele tem utilizado, né, essa tática para dizer aí que textos aí como o livro do Gênesis, que a gente vai estudar hoje sobre a criação, não são literais, né, que não aconteceu daquele jeito. O método crítico ele também coloca em dúvida os milagres de Deus, a atuação de Deus e tudo isso. Então, Schleiermacher, ele era um professor de filosofia, da teologia, lá na Universidade de Berlim. E aí, então, ele usou a sua filosofia para trazer esse método crítico, crítico de interpretação da Bíblia. Eu, eu certa vez, eu fui, tinha uma equipe de estudantes, de jovens que estavam fazendo um trabalho social lá no interior do Rio Grande do Sul. E um dia eles vieram, esses jovenzinhos nas férias, eles vieram me falar na verdade, era um rapaz que estava fazendo teologia da Igreja Católica, ele ia ser um padre, e ele queria estudar a Bíblia com eles. Só que eles ficaram com medo, e aí trouxeram para mim fazer um estudo bíblico com ele. E aí eu fui visitar esse rapaz, eu fiquei meio receoso também, curioso ao mesmo tempo, porque assim pensando por que ele queria estudar a Bíblia comigo, né? E eu comecei a estudar, eu comecei a visita, a falar com ele, e ele disse que ele, na faculdade, lá no seminário de teologia,
dele, eles não tinham estudado nada da Bíblia ainda. Ele estava ali, eu acho que no terceiro ano, talvez, não lembro mais, e eles tinham estudado apenas filosofia. Ele me explicou que primeiro eles estudavam filosofia para depois estudar a Bíblia. E aí que mora o problema. E quando eu pesquisei sobre a vida do Friedrich Schleiermacher, eu vi que ele era um filósofo. Então, provavelmente ele utilizou a filosofia para entender a Bíblia. Qual que é o problema disso? A filosofia, ela é grega. E a Bíblia, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, ela é escrita com o pensamento hebraico. Então, você estudar a Bíblia com a visão grega, né, aí tem um resultado diferente daquilo que realmente a Bíblia é. Então, esse professor ele trouxe aí então a teologia liberal. Isso tem feito com que muitas pessoas que até leem a Bíblia muitas vezes interpretam errado ou ensinam errado ou aprendem errado e isso acaba gerando aí uma grande confusão. E hoje a gente tem um monte de teorias sobre todas as doutrinas aí, mas a nossa proposta aqui é que a gente estude a Bíblia literalmente assim como ela é. E isso também é uma grande responsabilidade. Estudar a Bíblia e ensinar a Bíblia é uma grande responsabilidade, porque a pessoa tem uma responsabilidade que a gente assume de ensinar a Bíblia é com Deus, né? Não é nem com as pessoas, mas é com Deus. Então nós vamos, depois dessa introdução longa, nós vamos aí começar o estudo de hoje, que é sobre a criação. Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza e exatidão, né? Então a gente pode ver o colorido das flores, né? Existe uma beleza, existe uma ordem. Por exemplo, o ser humano, né? O nosso rosto, por exemplo, nós temos dois olhos e temos um nariz no meio. Imagina se a gente só tivesse um olho, né, no meio, ou se a gente tivesse o nariz aqui do lado, né? Ou uma boca do lado, ou só uma orelha. Mas não, Deus ele é assimétrico. Ele faz tudo direito. O ser humano ele não consegue fazer nada mais bonito, mais perfeito do que Deus. Quando o ser humano ele quer fazer um outro ser, um extraterrestre, ele faz um monstro, faz um monstro, não é verdade? Ele acaba fazendo um bicho feio. Ele não consegue fazer algo mais bonito, né? Um ser mais bonito que o ser humano. Também as flores, né? As plantas. Às vezes você vê uma flor que está lá num penhasco, lá onde ninguém tem acesso. E Deus foi lá e colocou aquela plantinha lá, aquela flor lá, porque Deus gosta, ele é um artista, né? Ele gosta das coisas bonitas, das coisas belas. E ele fez o ser humano, né? O corpo do ser humano é perfeito, a mente do ser humano é mais potente do que qualquer computador, por mais avançado que seja. Também quando a gente estuda aí sobre o universo, né? Sobre o sistema solar, sobre tudo isso que está em expansão ainda. E estar em expansão quer dizer que existe um início, né? Ou seja, teve uma criação. Então, é, a gente vê aí muita coisa bonita, muita coisa perfeita, né? E, por exemplo, a colmeia, né? As abelhas, a teia de aranha, que é um fio bem resistente, mais do que o aço. E tudo isso, então, a gente vê aí que existe um criador, alguém que planejou e que criou todas as coisas. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia aí, por gentileza, em Hebreus capítulo 11, verso 3. Se você tem a sua Bíblia aí, abre lá, Hebreus 11, verso 3, e leiam para mim, por gentileza. Eu tô com a minha.
Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ok. O que que vocês entenderam desse verso aí? Esse versículo? E só se acredita que o universo foi criado pela fé. Uhum. Ó, pela fé a gente acredita, né? Ó, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Pela palavra. Deus, né? Então, de maneira que aquilo que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, daquilo que não se vê. Então, vocês concordam comigo que pela fé a gente acredita que Deus formou o universo, fez todas as coisas, né? Pela palavra de Deus. Ele falava: haja luz e houve luz, né? Haja os animais e do nada apareciam os animais. Ó, das coisas que não aparecem, né? De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aquilo que a gente está vendo hoje não existia. E ele falava e o negócio, puf, aparecia. Em teologia usa-se a expressão ex nihilo, é do nada. Você já percebeu que o ser humano não cria nada do nada. A gente só transforma as coisas. A gente pega da natureza criada de Deus e transforma. Né? Mas o ser humano ele não tem essa capacidade, né? E muito menos de falar e o negócio aparecer. Então Deus falava e a coisa aparecia. Salmo 33, abram lá a Bíblia. Salmo 33, Salmo 33, 6 e 9. Salmos 33, verso 6 e depois o verso 9. Quer ler, Lucimara? Sim, aham. É, por meio da tua palavra, o Senhor fez os céus. Pela sua ordem, ele criou o sol, a lua e as estrelas. É o Uhum. E o verso 9. Alô? Vocês estão me ouvindo? Acho que o Fabiano travou, né? Eu que travei? Foi o meu? Ah, Não, ou foi o meu, talvez. a minha internet está instável aqui, eu acho. É a chuva. É, deve ser. O verso 9 você leu? Eu não cheguei a ver. Li, aham, pois ele falou e o mundo foi criado. Ele deu ordem e tudo apareceu. Uhum. Então, é um outro texto da Bíblia, né? A gente leu antes Hebreus, o apóstolo Paulo falando, que veio do nada. E a gente viu agora Salmo, né? O salmista falando aqui que Deus criou do nada, né? Ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir, né? Então, é só mais um texto aí que confirma aquilo que a gente leu lá, né? A gente não vai ler o texto, né? Mas tem um outro texto na Bíblia que diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Está lá em Êxodo 20, verso 11. Quem tiver dúvida, curiosidade, depois pode ir lá. Mas é um outro texto que fala disso também. Agora, abram lá em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2, né? Acho que é a Luana agora. No princípio,
criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ok? Então, aqui está dizendo, né, que no princípio Deus criou os céus e a terra, né? E a terra estava sem forma e vazia. Ou seja, o que que seria sem forma, né? Sem forma é sem forma, né? Não é redondo, não é quadrado, não é triângulo. Era um, sei lá, um pedaço de pedra, talvez, sem muita forma. E vazia. E aí diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quando a gente lê esses dois versos aqui, nós percebemos que existem duas figuras aí. Quem é que estava presente aí na criação? Nós sabemos que existe, né, a divindade, né? As três pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Deus o Pai, o Filho que é Jesus e o Espírito Santo. Quais são os dois que estavam aqui nesses dois versos na criação? O Pai e o Espírito. O Pai e o Espírito Santo, certo? Muito bem, parabéns. Nós vemos aqui que Deus o Pai, Deus e o Espírito Santo estavam aí. Quem mais será que estava na criação? Vamos lá em João, Evangelho de João, capítulo 1. A primeira vez que eu vi esse que tu vai abrir agora, eu chorei, sabia? É? Uhum. É. João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. 1 a 3. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. Ok? Na minha versão está assim, no princípio era o verbo, né? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, quem é a palavra ou o verbo, como está escrito na minha Bíblia? Jesus Cristo. Jesus. Jesus, a gente não tem dúvida, né? O verbo Sim. tornou-se carne, né? E habitou entre nós, cheio de glória, né? Então, esse Jesus é a terceira pessoa que estava lá, na criação. Jesus estava na criação do mundo. Então, nós temos ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo presentes lá na criação. E aqui diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o mundo todo foi feito por intermédio de Jesus. Jesus é o verbo, a palavra, é a ação de Deus, na verdade. Quando lá no livro de Gênesis a gente lê ali que Deus disse haja luz e houve luz, quando Deus diz haja luz, o verbo fazia, que é Jesus ia lá e executava, criava. Então, é fantástico isso. A gente vê a ação de Deus, né, através de Jesus. Então, lá no capítulo 1, verso 1 de Gênesis, né, quando a gente leu no princípio criou Deus os céus e a terra, lá a palavra Elohim, né, no hebraico Elohim, está com M, né, e ali ela é uma palavra no plural. No princípio criou deuses, né, o céu e a terra. Então, indica que estava ali a união dos três, né? Não é que a gente acredite em três deuses, a gente acredita em um Deus formado por três. Vocês conheceram um aparelho, eu sou dessa época, né? Um aparelho chamado 3 em 1, tinha, Aparelho de celular? De não, tocar música? de música. Sim. É.
Tinha o 3 em 1. Tinha um toca-disco, né? Aquele disco de vinil. Tinha um rádio e tinha um toca-fita, né? Aquelas fitas bem antigas ainda, fita cassete. Então, era um aparelho só, mas ele tinha três que formavam um aparelho. Três formavam um, 3 em 1. Então, nós acreditamos em um Deus formado por três: Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus formado por três. Como que é isso? Não faço nenhuma ideia. Existem alguns mistérios que só depois da volta de Jesus para a gente descobrir como é que funciona. Mas é assim, os três são da mesma essência. Como é que a gente entende o que é da mesma essência? Por exemplo, a água, o gelo e o vapor. São diferentes, mas são a mesma essência. Então, nós cremos em um Deus que é formado por três. São três e juntos eles formam têm o mesmo propósito, né? Mas são pessoas diferentes, porque a gente vê, quando a gente estuda a Bíblia, alguns trechos da Bíblia fala que Deus está sentado no seu trono e à direita está o seu filho, né? Jesus à sua direita. Aqui está me avisando que nós temos 10 minutos ainda. Aí vai cair e a gente entra no mesmo link, tá bom? Então, Ok. nós temos aí um Deus aí formado por três, ok? Eu sei que é meio confuso esse negócio, mas é assim que funciona. Eh, Agora, Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1. Só um pouquinho. Se vocês tiverem dúvidas, pode ir perguntando, tá bom? Colossenses 1. Versos 13 até o 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Uhum. Você está em qual verso? Desculpa, era desde o 13, né? Era. Eu li só o 18. Deu 18, né? É. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Este é a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Muito bem. Então aqui nós vemos Paulo também, né? A gente viu lá João, e agora a gente está vendo aqui Paulo ali falando que foi feito, né? Tudo foi criado por meio dele e para ele, né? Nós vemos aqui uma segunda afirmação, né? Que Jesus estava na criação do mundo também. Então, ele é o princípio, né? E aqui diz que ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, né? Porque ele ressuscitou. Mas João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse unigênito, Filho único, algumas pessoas podem pensar que Deus criou Jesus, que ele é o Filho de Deus criado por Deus, o Filho único de Deus, né?
algumas pessoas pensam assim, interpretam assim dessa maneira, mas Jesus ele não foi criado, ele sempre existiu, porque ele é Deus também, assim como o Pai, o Filho, né, o Pai e o Espírito Santo, né, todos, a Trindade sempre existiu, não teve início e não terá fim. Então é algo que não entra na nossa cabeça, alguma coisa que nunca teve início, né? Sempre existiu. É algo que não, a nossa cabeça não suporta isso. A gente não consegue imaginar isso. É um mistério. Então, Jesus, por que que aquele verso então diz, né? João 3,16 diz que o filho é filho unigênito, né? Como se fosse criado. Na verdade, Jesus, ele ali o verso ali ele é em grego. E o verbo ali é monogenes. A palavra ali é monogenes, que quer dizer único da sua espécie. Só Jesus, ele nasceu nesse mundo sem pecado. Só ele podia salvar o ser humano. Então ele era o único da sua espécie. Porque se Jesus nascesse, por isso que ele foi gerado pelo Espírito Santo e não veio de um homem, se ele fosse gerado de um homem, ele nasceria já em pecado. A gente vai estudar um pouquinho melhor o que que é pecado, né? Depois, mais adiante. Então, se Jesus nascesse em pecado, ele seria parte do problema e não solução do problema. Ele precisaria de um Salvador também. Então, só alguém que não tinha pecado nenhum podia pagar o preço do pecado. E aí, Jesus morreu no nosso lugar. A gente vai estudar esses temas mais para frente, em detalhe, e a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso aí. Tá bom? Então, a gente viu outro texto aqui falando aí de Jesus, né, como Criador. Agora, voltando lá em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versos de 1 a 3. Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois neste dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. Ok? Então, aqui está dizendo que foram acabados, né, os céus e a terra, né? E havendo Deus terminado no dia sétimo, descansou e tal. Então, nós vemos aqui que o mundo, ele foi criado aí em 7 dias literais, né? 7 dias de 24 horas. Como é que a gente sabe disso? Que foram 7 dias literais. Se a gente olhar no capítulo 1 de Gênesis, verso 5, Gênesis 1:5, nós vemos ali, chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, tarde e manhã o primeiro dia, depois no relato vai dizendo tarde e manhã o segundo dia, tarde e manhã o terceiro dia, tarde e manhã ele vai, todos os dias que ele faz alguma coisa, ele vai dizendo tarde e manhã. E essa tarde é a parte escura. Então, é, no pôr do sol agora, começou já a terça-feira, biblicamente. A parte escura é a tarde e manhã é a parte clara. Nós falamos manhã só aquela partezinha até o meio-dia, né? Mas biblicamente manhã é o dia todo. Do nascer do sol ao pôr do sol é manhã. E quando anoiteceu até o sol clarear é a tarde. Então, biblicamente nós já estamos na terça-feira. Então ele vai na criação ele faz questão de falar tarde, manhã, para marcar que Deus não levou milhões e milhões de anos para fazer o mundo. Isso é um antídoto contra o evolucionismo. Nós cremos num Deus criador que criou o mundo em 7 dias, 6 dias, descansou no sétimo, enfim. Mas
nós cremos em um Deus que não levou, né, evoluindo, né, milhões e milhões de anos, nem precisou utilizar de uma explosão lá para criar todas as coisas. Ele falou e as coisas foram aparecendo, né? Então, Deus ele fez o mundo aí em uma semana, a semana da criação. Então vamos abrir a nossa Bíblia agora, em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Muito bem, esse é um texto bem conhecido, né? Eu acho que ele é citado várias vezes aí na internet também. Nós somos a imagem de Deus, né? Não somos um animal racional, como dizem alguns, mas nós somos filhos de Deus, criaturas, né? Filhos e filhas de Deus, amados por Deus também. Um outro texto que eu gostaria que vocês abrissem está lá em Gênesis capítulo 2, verso 7. Gênesis 2, verso 7. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou do nariz dele uma respiração de vida e assim ele se tornou um ser vivo. Ok, tá aí. Então, né, formou Deus ao homem do pó da terra, né? Mais adiante, em outro estudo, a gente vai analisar de uma forma mais profunda esse verso. Mas, a princípio, nesse estudo de hoje, a gente só vai ficar por aqui, que Deus formou, então, o ser humano, né, um boneco de barro, né, e ele soprou nas narinas ali, ele passou a ser alma vivente, como diz aqui nessa tradução, e aí Deus colocou o fôlego de vida nele, e nós temos vida aí por conta aí desse fôlego de vida de Deus. Então, essa foi a criação do homem aí. No sexto dia, Deus já tinha preparado todo o ambiente para criar os seres humanos, e agora ele vai lá e cria. Uma coisa interessante, não sei se vocês já perceberam, mas todas as coisas Deus falou e o negócio ia acontecendo, né? Deus falava e ia aparecendo. Agora o ser humano ele fez com as próprias mãos, né? A importância do ser humano, né? A importância que o ser humano tem. Deus usou as suas próprias mãos para fazer o ser humano. Eu gostaria que vocês abrissem agora, no mesmo capítulo 2, só que dos versos 18 até o 25. Acho que é a Luana agora. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o homem, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como ele lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome dele. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e todos os animais selvagens. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe. Ora,
um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Ok, muito bem, obrigado. Algumas coisas que a gente pode tirar daqui. Não é bom que o ser humano viva só, né? Não é bom que o homem viva só, nem a mulher também. E aí Deus aí fez, né, uma auxiliadora, né, uma parceria, alguém que estivesse do lado dele. E você percebe aí que Deus não fez, não tirou uma parte da cabeça nem do pé, mas tirou do lado, da costela, né? O simbolismo aí tá que ela deveria ser uma companheira, né? Alguém que estivesse ao seu lado, nem abaixo nem acima, mas ao seu lado, por isso da costela. E aí Adão, né, viu ali todos os animais tinham um macho e fêmea e só ele que era sozinho, né? Não tinha ninguém. E aí Deus resolveu fazer essa ajudadora, né, ou adjutora. Então, Deus fez cair um pesado sono, tomou das costelas, né? E aí ele falou assim: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, né? Então, isso acontece hoje, né? Quando os noivos casam, né? Casam e aí eles têm lá a sua primeira relação sexual, então eles se tornam uma mesma carne. Então, por isso que quando a gente analisa aqui o livro de Gênesis, e a maioria do Antigo Testamento, ele é feito de alianças, né? E nessas alianças, são os seres humanos com Deus. Nessa aliança específica aqui, a gente tem o Adão, a Eva e Deus, né? O marido, a esposa e Deus. Essa é uma aliança. Então, essa aliança excluía eles de ter, digamos assim, um relacionamento sexual antes do casamento e fora do casamento também. Da mesma forma, o casamento hoje, né? Ele exclui questão sexual antes ou fora do casamento. Se hoje todo mundo observasse isso, essa regra de Deus, a gente teria muito menos divórcios, a gente teria muito menos doenças também. A AIDS não ia ser um problema, porque a pessoa ela iria casar com uma pessoa e ela só ia ter relação com aquela pessoa. Também não teria o problema da AIDS, né? Tantos outros problemas aí, famílias que acabaram se desintegrando aí por separações e tudo isso seriam protegidas. Então, quando Deus fala uma coisa, é para nossa proteção. Quando ele estabelece alguma coisa, sempre no sentido de beneficiar os seres humanos. Só que o ser humano, ele tende a sempre questionar Deus e fazer muitas vezes ao contrário do que Deus falou, né? Então, nessa aliança, quando a gente estuda a aliança, né, de Deus com o seu povo, com Israel, ele fala assim: povo de Israel, se vocês forem fiéis à minha aliança, não tiverem outros deuses e tal, me obedecerem, eu vou abençoar vocês e vocês vão ser prósperos e vão ter as bênçãos de Deus. Mas se vocês quebrarem a minha aliança, vocês vão colher a maldição da quebra da aliança. Então, na questão do casamento também, né? Vamos supor lá, o casal está casado e um adultera, eles acabam colhendo, né, a maldição da quebra da aliança, que é uma maldição natural. Acabam muitas vezes se separando, divorciando, e isso causa um estresse, um sofrimento grande, não só para o casal, mas também para a família, né, para os filhos especialmente, que sofrem com tudo aquilo ali. Então, sempre é bom a gente seguir a vontade de Deus, os conselhos de Deus, os conselhos da Bíblia Sagrada também. E aqui ele dá um último conselho lá no verso 24, né? Por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tornar uma só carne é a questão do sexo em si. E deixar pai e mãe. Até a Bíblia diz que não dá certo morar com a sogra. Tem que deixar. Às vezes a pessoa diz, eu vou casar, mas eu vou morar na casa dos meus pais, né? Depois de casado. Vou fazer um puxadinho lá na casa dos meus pais. Vou fazer no andar de cima. Vou não sei o quê. Não. Tem um ditado, geralmente os ditados populares são ruins, né? Mas esse é certo, quem casa quer casa, né?
Então, se a pessoa não tem condições de morar num outro lugar, que espere mais um pouco, então. Não casa ainda. Espera até poder casar e morar na sua própria casa, né? Porque, por mais bons que sejam os pais, eles sempre acabam se intrometendo, né, na privacidade do casal e dando algum pitaco, alguma influência, né? Eles acabam fazendo, né? Então, essas são ali, algumas lições, né, que a gente aprende aqui nesse livro de Gênesis e na criação também. O livro de Gênesis, ele é entendido aqui, essa parte da criação, literalmente, assim como ele está escrito. E se nós tirássemos essa parte da Bíblia, outras doutrinas da Bíblia, elas cairiam por terra, né? Então, essa teologia do livro de Gênesis faz todo sentido, né? Ali fala, e nós vamos entrar também na próxima aula, não perca a próxima aula, porque a gente vai falar aí sobre a origem do mal e também a queda, né, de Adão e Eva, que estava por trás disso tudo. E se a gente tira todos esses relatos, cai por terra até o plano de salvação, cai por terra a volta de Jesus e tudo isso. Então, é importante, né, a gente entender a palavra de Deus e confiar nela e ter ela como a regra de fé e prática da nossa vida, tá bom? Alguma dúvida aí com relação a esse assunto? Algum comentário, alguma dúvida que vocês queiram colocar? Tranquilo? Eu não tenho, Fabiano. Tá bom. Fechou, então? Nós vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. Que o Santo Espírito ilumine nossa mente a cada momento, que nós possamos entender a tua palavra, mas principalmente colocá-la em prática na nossa vida. Abençoa-nos com o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe. Uma boa semana para todas vocês aí. Obrigada, Fabiano. Boa semana também. Tchau, Valeu, tchau. obrigado. Tchau, tchau.